brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais, muito mais, muito mais. Que Jesus, então, nos abençoe nesse momento de estudo, e possa estar conosco, nos abençoando e nos guiando. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos, por isso estamos aqui, né, para falar desse tema tão bonito, que foi o tema da nossa Comerge deste ano, a luz do mundo, cada coração, uma candeia. Vocês vão observar que eu estou aqui com o pano de fundo da Comerge, onde tem o temazinho do lado, né? E a gente vai aparecer a palestra inteira aí com esse tema. E por isso eu comecei com essa música que fala exatamente do brilhai a vossa luz, né? E continua, né? Vós sois a luz do mundo, né? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, Jesus aqui quis nos dizer que nós também temos uma luz dentro de nós, né? E que podemos fazê-la brilhar. E que ele pedia exatamente a nós, né? Que fizéssemos brilhar essa luz que existe dentro de nós, que ele sabia que nós tínhamos, né?
que a gente não deixasse ela debaixo do alqueire, escondida, lá no fundo do nosso coração, que a gente fizesse ela brilhar. E aí, a gente vai começar a falar da questão de que o reino de Deus está dentro de nós, né? De vós, de todos nós, né? Que nós temos dentro de nós uma potência transformadora. E a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Por isso, amigos, não podemos duvidar de nós mesmos. Precisamos confiar em nós. Precisamos acreditar que temos essa potência dentro de nós, né? Que somos capazes de executar coisas, né? Muito grandes. E aí a gente fala, como está aqui, se nós podemos executar coisas materiais, né? Quando acreditamos em nós mesmos, por que também não conseguirmos fazer coisas espirituais, coisas grandiosas, né? Como a nossa própria reforma, o perdão, a indulgência, e entre outras coisas mais, né? Vamos pensar assim, aquele companheiro que vai fazer uma prova, ou seja, de um jovem, ou seja, o Enem, né, que está muito aí em moda, né, ou seja, um concurso, uma prova de escola, se ele não acreditar que ele tem a possibilidade de passar naquela prova, já é uma grande dificuldade. Claro que ele tem que estudar, né, tem que se preparar para isso. Mas, se ele não tiver confiança nele mesmo, na hora da prova ele vai ficar muito nervoso, não vai conseguir se concentrar. Então, o primeiro fator é ter confiança em si. Como diz aqui, ó, consegue fazer, ninguém consegue fazer grandes coisas se duvida de si mesmo. Então, precisamos acreditar em nós mesmos, né? Confiar em nós. E aí, a gente continuando, agora a gente vai falar de um trechinho do livro que está lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que diz assim: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. E aqui eu vou lembrar, para interpretar, de uma musiquinha que a gente mesmo compôs, que diz: onde mora a dona felicidade? E no final chega-se à conclusão que ela estava dentro de nós mesmos. Onde mora a dona felicidade? Onde mora a dona felicidade? E quando parei, cheguei ao fim, encontrei ela dentro de mim. Então, a gente vai procurar, e vamos encontrá-la dentro de nós mesmos. É o que ele vem falando aqui, nesse potencial, né? Nesse desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que estão adormecidas dentro de nós. Aí está o manancial da nossa própria felicidade. Muitas vezes a gente procura essa felicidade em coisas que tão externas, né? Tão materiais, que não vão trazer a nossa verdadeira felicidade. Porque quando você consegue muita coisa material, sim, né? É bom, conforto, dinheiro, sim. Mas tudo isso é efêmero, tudo isso passa. Quando você consegue tantas essas coisas materiais, daqui a pouco você se cansa. Porque, na verdade, isso não preenche a sua felicidade interna. O que preenche a sua felicidade interna é o amor, né? O perdão, a amizade, o carinho, a alegria de estar com o companheiro, com seus amigos. Isso sim preenche o nosso íntimo. Então a gente vê que todas essas grandes doutrinas, elas dizem a mesma coisa, que é na vida íntima,
tá? No desabrachar das nossas potências que está a nossa verdadeira felicidade. Quer dizer, é se autoconhecendo, se modificando, se transformando, que nós poderemos ter a certeza que seremos felizes. Então, nós precisamos, amigos, reconhecer, né, como eu já falei, somos a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo, de novo aqui repetindo, as potências da alma. E que potências são essas? São as forças que nós temos de nós, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender o outro, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de fazer o bem, de praticar a caridade. Tudo isso nós temos dentro de nós, né? Sabemos que não é fácil, que é difícil, mas precisamos mudar esse nosso eu, pegar essas coisas aqui que estão nos incomodando, tirar de dentro de nós. Na música, inclusive, Onde Mora a Felicidade, a gente ficava, onde mora? Estou procurando, né? E aí começava a tirar umas coisas aqui de dentro, né? Exatamente as coisas ruins que tem dentro de nós, para encontrar essas coisas boas, essas potências da alma. E para isso a gente precisa de quê? Do poder da fé. A fé verdadeira. A fé é onde a gente realmente acredita que nós podemos mudar o que tem dentro de nós, né? A fé também em Deus, que nós seremos felizes, que essa felicidade existe, que ela não é deste mundo, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Até porque esse mundo é passageiro, a nossa encarnação aqui nesse mundo é passageira, a verdadeira vida é a vida eterna, é a vida espiritual. Então, para isso, precisamos ter fé, fé no futuro, fé em Deus, confiar de verdade. Precisamos também reconhecer a autoconfiança, o autoamor, a autoestima. Você tem que se valorizar, né? Você tem que ter amor por você, né? Você tem que confiar no seu poder, não se achar um derrotado. Não. Ah, mas eu estou aqui ainda errando tanto, não consigo perdoar, não consigo me transformar. Calma, tenha paciência com você mesmo, não se cobre tanto, tenha fé, confie que você vai conseguir. Tá? Aquela coisa, quando a gente chega numa escada, né, muito grande, né? Vamos imaginar a escada da Penha, da Igreja da Penha, que é enorme, né? Você chega lá embaixo, o que você tem que ter? Não, eu vou conseguir chegar lá no final. Mesmo com todas as dificuldades, sabe, você chega lá no final. Então, dessa mesma forma que a gente tem que ter autoconfiança, autoamor, autoestima, mas sem confundir com o egoísmo. O egoísmo é aquele que quer tudo para ele mesmo. Na verdade, nem a ele mesmo ele ama, né? O autoamor, não, ele se ama. E não confundir com a vaidade, com o orgulho, não é aquela coisa exagerada que eu me torno a pessoa mais importante do mundo. Não. Você tem o seu valor, assim como os outros também têm o valor deles. Somos todos iguais perante Deus, somos irmãos, né? Aí a gente vê, aí reconhecer a importância da reforma íntima. Como é que a gente vai conseguir trabalhar as potências da alma, essa autoconfiança, esse autoamor, essa autoestima, através da nossa reforma íntima? Quer dizer, a gente mudando, né? A gente tem que se conhecer, perceber como a gente é e o que a gente precisa modificar. E ir se transformando aos pouquinhos. Nada dá saltos. Não vai ser de hoje para amanhã, a gente não vai assim se transformar. É com calma mesmo. Para isso, a gente precisa aqui de vontade, mas vontade mesmo. Ter a consciência tranquila de que a gente vai conseguir. Lembrar que a nossa consciência íntima é como se fosse a voz de Deus, que vai nos avisando do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa transformar, através do nosso livre-arbítrio, a liberdade da que a gente tem de escolher esse caminho, a liberdade que a gente tem de se transformar, de escolher o melhor caminho para nós. O pensamento positivo, isso tem tudo a ver com a autoconfiança. Não adianta a gente só ter pensamentos negativos. Se a gente tiver só pensamentos negativos, tudo vai ser mais difícil. Quando a gente vem com pensamento positivo, tudo é mais fácil.
E a gente sabe que a dor vai vir muitas vezes para nos transformar. Mas a dor é como um remedinho. O remedinho que a gente toma, geralmente, ele não é meio amargozinho, mas ele não faz o bem. A mesma coisa, nós agora todos estamos querendo, tem os que já tomaram, né? Tomar a vacina. Vai doer, não vai? Vai doer um pouquinho, mas vai ser uma dor que vai fazer um bem muito grande para nós. Então, da mesma forma, é a dor que nós passamos na nossa vida. E aí a gente agora vai com mais um pedacinho do Evangelho, que diz assim: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, nós temos que realmente, um desses, da gente se tornar a luz do mundo, o sol da terra, a luz do mundo, é aprender a amar, mas amar a todos, não é somente os que nos amam. Mesmo aqueles que não têm muita simpatia por nós também precisamos amá-los. Mesmo os que a gente vê cometendo erros, né, erros que prejudicam a sociedade, prejudicam a nós e a sociedade como todos, né? Como um todo, a gente tem que amá-los também. Porque se a gente amar só os que nos amam, qual a nossa vitória aí? Praticamente nenhuma. Então, nós temos que aprender a amar aqueles que não nos amam, né? E tentar se aproximar deles. Aí está a nossa grande mudança, né? Nossa transformação interior. E a gente continua aqui com mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Aqui a gente vê, né, quando a gente se torna a luz do mundo, a gente pensa muito mais do outro do que nós mesmos. Qual é a forma de se tornar a luz do mundo? De iluminar, exatamente praticando a caridade, né, o amor ao próximo, né? E lindo esse texto aqui, né? A fraternidade. Aí né, vai dar para o outro o que ele tem a mais, né? Porque o outro está precisando. Então, quando a gente realmente agir dessa forma, né, a gente terá um planeta mais equilibrado, onde não haverá miséria, fome, sofrimento, porque um estará sempre auxiliando o outro. A gente vê, companheiros, que realmente temos muitos amigos que já fazem isso, né? Estão auxiliando uns aos outros. Somente nesse momento de pandemia, nós temos visto muitos companheiros ajudando, mas também vemos muitos prejudicando, infelizmente. Então, nós precisamos levar essa mensagem através do nosso exemplo, procurar ajudar ao mais necessitado, praticar a fraternidade, a caridade de verdade, né? Tornando-nos o quê? A luz do mundo. Porque onde tiver, em todo lugar que tiver uma luzinha dessa, uma pessoa será auxiliada. Imagina quão iluminado será o nosso planeta. Se tiverem várias luzinhas, um ajudando o outro em cada lugar. Olha a transformação da humanidade. Então, a transformação virá através dessas luzinhas que se acenderão em vários lugares. E aí, seguindo, a gente agora vai falar da alteridade. O que é alteridade? Primeiro a gente vai trazer o conceito, tem uma gravura aqui que está meio desfocada, mas o conceito está aqui do lado, fiquem tranquilos, tá? A palavra alteridade possui o significado de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e dialogar com o outro. O que nada mais é, companheiros? É o que Jesus nos disse.
Amai ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se coloque no lugar do outro. Não façais aos outros o que você não queria que fizessem com você. Então, isso é alteridade. Então, quando a gente passa a se colocar no lugar do outro, a gente não vai agredir o outro, a gente não vai agir com preconceito com o outro, a gente vai falar mais disso na frente. Então, a prática da alteridade se conecta aos relacionamentos, tanto entre os indivíduos, como entre grupos religiosos, científicos, como a sociedade como um todo, né? Então, essa é a prática da alteridade. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Porque nós precisamos, como luz do mundo, né? Cada coração uma candeia, precisamos de alteridade na casa espírita. Como? Acolhimento, inclusão, respeito a todos os companheiros. Sejam eles de qualquer denominação sexual, sejam eles de qualquer raça, sejam eles de qualquer posição social, não importa, são irmãos nossos, precisam de respeito, de acolhimento, de inclusão, tá? Então, precisamos, na casa espírita, respeitar o nosso companheiro, né? Aceitá-lo de braços abertos, seja ele quem for. Seja ele quem for. A gente vai falar também um pouquinho da promoção da liberdade religiosa. E a gente queria lembrar, infelizmente, isso é um fator que hoje em dia a gente está muito em voga e muitos amigos são perseguidos. A gente vê, inclusive, os nossos irmãos umbandistas, do candomblé também, sofrendo até mais do que nós espíritas também, mas eles, sem dúvida, muito mais. E eu queria citar um fato rapidamente que me deixou muito chocada. No dia 2 de novembro, antes da pandemia, é claro, nós sempre distribuímos mensagens espíritas no cemitério do Morumbi, ali em Padre Miguel. E sempre nós encontramos com outros companheiros de outros segmentos religiosos, trocamos mensagens, alguns não querem, mas assim, a grande maioria troca mensagens com o maior respeito. Nesses últimos anos, a gente tem percebido que os companheiros umbandistas têm sido proibidos de fazer os seus rituais dentro do cemitério. E no final, sempre quando depois da gente distribuir as mensagens, a gente se encontra no lugar longe ali do tumulto, que é para não atrapalhar ninguém, para fazer nossas orações. E a gente tem percebido os companheiros umbandistas escondidos numa parte do cemitério, escondidos, né? Quer dizer que há uma falta de respeito com os companheiros, porque se nós podemos estar ali abertamente, os companheiros de outras religiões podem estar até na frente, lá na porta, né? Colocando os seus sonhos e tudo mais, por que os companheiros não podem também? Então, isso aí, a gente tem que ter liberdade religiosa, a gente tem que ter o respeito com os companheiros de outras religiões também. E nós, como espíritas, não podemos entrar nessa de criticar os companheiros, nós temos que respeitar a religião dos companheiros, assim como gostamos de ser respeitados. É a questão do amar ao próximo como a si mesmo, de se colocar no lugar do outro. Será que a gente gostaria de estar nessa situação? Certamente que não. A questão do racismo, como eu já falei, de modo nenhum, todos nós somos, né, temos os mesmos direitos, os homens, as mulheres, né, sabe que durante muito tempo a mulher foi muito perseguida, não tinha quase direito nenhum, agora ela está alcançando mais direito, mas mesmo assim ainda vivemos numa sociedade um pouco machista. Então, dentro da casa espírita, isso não pode acontecer. Todos são iguais, né? Podem trabalhar iguais como irmãos que somos. Pessoas com deficiência também têm que ser respeitadas, tem que ter o seu direito ao acesso. Por isso, precisamos permitir o acesso do companheiro especial, ou que usa uma cadeira de roda, à nossa casa espírita. Né? As diferenças sociais têm que ser respeitadas, o companheiro tem o direito de estar ao nosso lado, porque é um irmão nosso.
a inclusão das diversidades. Se o companheiro tem uma outra opção sexual, ele precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado tanto no acesso à casa espírita, como também na questão dos trabalhos na casa espírita. Ele também é um trabalhador espírita, tal como nós, como todos, né? Tem o mesmo direito, é um irmão nosso na humanidade. E isso promove o quê? O amor e a interação entre todos. Então, a prática da alteridade na casa espírita é importantíssima, né? Mas não só na casa espírita, na sociedade como um todo. É o amar ao próximo como a si mesmo, é brilhar a nossa luz. E agora, já encerrando, nós vamos encerrar com uma música dos companheiros Braulio e Letícia, que são lá do Polo 17. Eles mesmos vão se apresentar aqui, vão colocar, que a gente vai botar um videozinho. O nome da música é Em Cada Coração uma Candeia. Então, a gente vai falar um pouquinho da letra rapidinho. A estrada do Messias é o coração dos seres que habitam o planeta. Seus pés anseiam em tocar o chão e cultivar a terra em nossa natureza. Ele vem espalhar suas sementes, que brotam os mais belos arvoredos. Se atentos dedicamos aos rebentos, eles nascem e florescem no íntimo segredo. Quer dizer, essas sementes vão nascer em nós, né? E ele está aí plantando essas sementes, né? Plantou há 2000 anos e continua plantando. Então, ele vem semeando, ele vem cultivando, ele vem a luz do mundo. Cada coração uma candeia, porque ele plantou as sementes e espera que nós deixemos nascer em nós essas sementes, e que essas sementes iluminem o país todo, o mundo inteiro, e que transforme cada coração numa candeia de luz e de amor. Então, amigos, vamos ouvir a música. Logo no final, a gente vai fazer uma pequena prece. Que Jesus nos abençoe. Olá pessoal, nós somos a dupla Braulio e Letícia. Eu sou de Tombos, Minas Gerais, e ela de Natividade, Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje para apresentarmos uma canção autoral intitulada Cada Coração uma Candeia. Então vamos lá. A estrada do Messias é o coração dos seres que habitam o planeta. Seus pés anseiam em tocar o chão e cultivar a terra. Em nossa natureza ele vem a espalhar suas sementes que brotam os mais belos arvoredos. Se atentos dedicamos aos eventos, eles nascem e florescem no íntimo segredo. Ele vem semeando, ele vem cultivando, ele vem luz do mundo ao coração, em cada coração uma candeia. A estrada do Messias é o coração dos seres que habitam o planeta. Seus pés anseiam em tocar o chão e cultivar a terra. Em nossa natureza ele vem a espalhar suas sementes que brotam os mais belos arvoredos. Se atentos dedicamos aos rebentos, eles nascem e florescem no íntimo segredo. Ele vem semeando, ele vem cultivando, ele vem luz do mundo ao coração, em cada coração
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.